Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu limitar a possibilidade de reeleições sucessivas para cargos da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP. A maioria dos ministros votou pela procedência em parte das ações diretas de inconstitucionalidade e isso afeta a possibilidade de reeleição do presidente da ALEP, Adhemar Traiano, do PSDB, que está em seu 4º mandato consecutivo, mas só seguirá no comando até o fim do ano. A decisão vale para o Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraná. As normas estaduais até então permitiam a reeleição para o mesmo cargo das mesas da ALEP dentro também da mesma legislatura. Professor Jorge, a gente fala sempre de alternância no poder e na mesa diretora da Assembleia Legislativa, de outros estados também, mas a gente vai falar especificamente do Paraná, as reeleições eram sucessivas e tinha uma liberação para isso, né? Agora, não mais, então, o presidente Traiano só fica até o final desse ano. Perfeito, isso é muito importante porque ele está no seu 4º mandato. Então, Adhemar Traiano, do PSDB, até o final do ano continua. No entanto, depois já não mais. A renovação, a alternância, tudo isso é muito importante. Quando você é presidente da mesa da Assembleia Legislativa, você tem um poder enorme, né? E isso mostra, então, a necessidade de fluidez nesse processo. Há tempo atrás, nós tivemos os casos famosos aí dos decretos, dos documentos secretos, né, que a Gazeta do Povo revelou para o Paraná todo uma série de atos que eram absolutamente desconhecidos e isso passava justamente pelo controle aí da mesa diretora da Assembleia Legislativa. O que eu espero um dia é que também os deputados estaduais e federais, assim como os vereadores, parem de ter tanta reeleição. A alternância é importante e deve ter um limite, essa reeleição quase que perpétua dos deputados. Começam jovens e vão até a aposentadoria lá pelos 80 e poucos anos. E a gente vê isso no caso de senadores que foram governadores, foram deputados, foram vereadores e fazem uma carreira política em sucessivas reeleições. É como se fosse uma questão de natureza monárquica hereditária. Creio que aqui tem um limite para essa situação. Luiz Neto. Professor, o senhor foi muito assertivo na fala do senhor, dizendo que a gente precisa de alternância, mas não é só a reeleição que tem que ser proibida, é a volta de quem já esteve no poder. Eu acho que isso é um grande problema, né? Porque daí volta as velhas ideias, volta as velhas práticas, e isso é o que incomoda de fato as pessoas. Senador Requião, né? Eu queria dizer o seguinte, não é só o senador Requião, não, estou falando na majoritária. Álvaro Dias, né? O Álvaro Dias ainda está no poder, estou falando daqueles que saíram, né? Vamos falar, por exemplo, o presidente Lula, por exemplo, né? Já teve sua contribuição, acho que não seria necessário o retorno, dá sim oportunidade para as novas lideranças, aquelas que estão com gás, com pujança, com novas ideias. Mas eu queria falar em relação ao presidente Traiano, não se é possível, Paulo, controlar a conduta de colegas. Se a minha conduta for equivocada, mesmo fazendo parte dessa bancada, eu acredito que eu tenho que ser responsabilizado, mas isso não automaticamente coloca a sua conduta em xeque, a conduta da Pamela, a conduta do professor Jorge Villa-Lobos. Acredito que o presidente Traiano fez um bom trabalho. Nós tivemos momentos difíceis na história do Paraná, muitos desafios foram enfrentados. Ele é um cara muito salomônico, né? O que é salomônico? Ele é estadista, trabalha com diálogo, é por isso que foi lá 4 gestões. O PROS foi quem ingressou com essa ação, o PROS é do deputado Homero Marquesi. Eu acredito que isso não vai mudar muito o jogo ali, porque a gente sabe que tem algumas lideranças ali que tem muito mais força, né? E outras que não tem tanta força assim. Então isso é natural, é de acordo com o relacionamento dos parlamentares. Agora o professor disse algo que eu sou muito contra. Diz o seguinte, as pessoas saíram vereador, depois deputado, depois isso, depois senador. É o voto popular.
Eu sou contra aqueles mandatos infinitos, que as pessoas não saem mais, por exemplo, do presidente Putin. Está lá a minha vida, uma vida inteira praticamente, mais da metade da minha vida, ele está lá e mais da metade da vida de colegas que estão aqui na bancada também, ele está lá no poder, a gente não tem alternância. Agora, a questão da eleição popular, se as pessoas acham que as pessoas devem continuar em cargos eletivos e continuam votando, aí é uma questão do voto popular. Quem defende a democracia tem que automaticamente defender que essas pessoas continuem participando do processo democrático. Pamela Bussolini, a alternância de poder agora vai precisar ser diferente um pouquinho na ALEP, na Assembleia Legislativa do Paraná, porque por lá reeleições eram permitidas e o STF agora colocou o dedo deles também nessa questão. Paulo, os meus colegas resumiram muito bem a situação. Eu acho que foi uma decisão acertada aí do STF, tanto no sentido de preservar ele até o final, né, dessa gestão para poupar, né, e preservar o direito adquirido e tudo mais, né, em especial dos eleitores dele, que são as pessoas que colocam ele ali, mas de limitar essas reeleições, né, ainda mais no legislativo, porque no legislativo a gente sabe que a reeleição, né, ela é plena, a pessoa pode se candidatar e quantas vezes, como o Luiz Neto falou, o povo colocar ele ali, ele estará ali. Então, limitar esse acesso à mesa diretora, eu acho importante, acho que foi uma decisão acertada, sim, para a gente ter essa alternância necessária aí para a democracia. Mais alguma coisa, né? Não, só queria dizer isso. Quem defende democracia não pode ser contra esse tipo de prática. Agora, vamos aguardar, por exemplo, como que vai seguir a Assembleia Legislativa. Hoje é uma instituição respeitada, dependente de quem entra lá, né? A gente vai estar trazendo uma outra vertente da Assembleia Legislativa e, claro, que vai refletir aqui na mesa do paranaense, nos projetos do Paraná, nos projetos que afetam Maringá. Então, vamos aguardar. Eu acredito que a alternância de poder, nesse caso, seja necessária, mas não se pode esconder o bom trabalho que foi feito. Professor, só para encerrar? Não, há que lembrar aí o caso dos atos secretos, né? Mas é a conduta de deputados, no período de 2006 e 2009, não pode se responsabilizar onde havia situações de contra a conduta dos não está colegas. responsabilizando. Não, Neto, eu entendi o que o professor está dizendo. É importante. Mas aí tem que questionar Neto, é importante geral, você ouvir, professor. Porque eu não lhe interrompi. Você não, mas o senhor mal costuma educado fazer isso. em dia de carnaval. Professor, por favor. Não venha com essa conversinha deixa fiada, porque terminar. o pessoal que acompanha te conhece faz tempo. Então fique deixa tranquilo. terminar. Não venha com essa deixa conversa. o professor concluir. Você professor. ofende permanentemente. Não, o senhor ofende. Tu me ofendeu também. Então eu não estou aqui para ficar engolindo o sapo do senhor, não. Então vamos lá. Eu não lhe vou dar sapo. Não, então tá bom. Vai lá. Então dá o que o senhor quiser para quem nos acompanha. Professor, Mais de professor. 2.000 atos secretos no período entre 2006 e 2009. Ou publicados em diários avulsos que serviam para esconder nomeações, demissões e pagamentos ilegais. E isso, certamente, é nesse processo de manter-se dentro de cargos. A manutenção de pessoas dentro de cargos é sempre um problema. E o que está se falando aqui é justamente de cargos de direção dentro de uma assembleia. O exemplo muito claro é esta situação aí revelada pela RPC junto com a Gazeta do Povo. Então, chamados de diários secretos. É um dos maiores escândalos de corrupção do estado do Paraná.